Preste atenção nessa imagem. Essa é a seleção da França nos últimos anos. Campeã do mundo, finalista novamente, sempre favorito. E o mais impressionante, jogadores de elite em praticamente todas as posições. Parece que se um titular sai, outro craque entra no lugar. Meio campo forte, defesa sólida e ataque veloz. E por incrível que pareça, um banco recheado de... Mas aqui surge uma pergunta inevitável. Como a França se tornou essa potência mundial agora? Porque historicamente, a França nunca foi dominante como o Brasil, Alemanha ou Itália ao longo das décadas. Então, como isso aconteceu? Foi acaso? Foi uma geração ou uma safra isolada? Ou existe algo muito maior por trás de... Tem outro ponto curioso, o campeonato francês, a Ligue 1, não é considerada uma das ligas mais fortes da Europa. Diferente de outras ligas como a Premier League, La Liga, até a Bundesliga. A França não tem vários gigantes brigando pelo topo. Nos últimos tempos, o grande protagonista tem sido o Paris Saint-Germain, impulsionado por investimentos milionários. Então, como um país com uma liga interna considerada limitada e fraca, conseguiu se transformar em uma fábrica de talento e numa das seleções mais completas do planeta. E por incrível que pareça, a resposta não está apenas dentro de campo. Para entender isso, precisamos olhar além do futebol. Precisamos falar sobre migração, sobre diversidade, sobre política esportiva, sobre formação de base e sobre um projeto institucional que começou décadas atrás. Porque a França não virou a potência por acaso, ela construiu um sistema e tudo começa fora dos estádios e começa na história social do país. Para entender o futebol francês, é preciso começar fora dos grandes estádios, é preciso olhar para a formação social do país. A França passou ao longo do século XX por intenso fluxo migratório, imigrantes vindo do norte da África subsaariana e do Caribe. Esses passaram a fazer parte da sociedade francesa e isso mudou completamente o cenário cultural do país. O futebol virou muito mais do que esporte, virou ferramenta de integração, virou identidade e virou oportunidade. Em muitas regiões periféricas, o futebol se tornou uma das principais vias de mobilidade social. Não apenas um sonho, mas uma possibilidade concreta de ascensão. Isso cria algo muito mais poderoso, uma base gigantesca de jovens competindo por isso. Mas talento bruto sozinho não constrói potência mundial. E aqui entra o fator institucional. A França não deixou esses talentos se perder. Desde os anos 1970, a Federação Francesa decidiu reorganizar completamente o modelo de formação. A Federação Francesa criou um sistema nacional padronizado de desenvolvimento. O maior símbolo disso é o Centro de Formação Nacional, Clairefontaine. Clairefontaine não é apenas um centro de treinamento, é um laboratório de talento. Ali, jovens promissores recebem treinamento técnico, formação tática, acompanhamento físico, educação formal e suporte psicológico. Ou seja, o talento é moldado com método. E aqui está o ponto central. Enquanto muitos países dependem de gerações espontâneas ou de safra de jogadores, a França criou um sistema que se retroalimenta. A diversidade amplia a base e a base aumenta a competição. E a competição eleva o nível e a estrutura institucional organiza tudo. Aqui não é coincidência que muitos jogadores formados nesse sistema chegaram à elite mundial. Entre eles, Thierry Henry e Kylian Mbappé. E isso tem atravessado gerações. Mas se a França tinha estrutura, se tinha base, se tinha talento, por que ela não dominava? Porque esse mesmo fenômeno a gente vê na Inglaterra, né? Craques em todas as posições também. A resposta passa por um momento traumático. Na Copa de 2010, a seleção francesa viveu uma das maiores crises da sua história. Eliminação precoce, conflito, jogadores se recusando a treinar e desorganização total. Foi um colapso público. A imagem da seleção ficou abalada e a confiança foi destruída e a federação foi pressionada. Mas é justamente aqui que acontece a virada de tudo. Depois de 2010, a Federação Francesa decidiu aprofundar o projeto estrutural. Não era apenas agora formar jogadores, era construir uma mentalidade. Eles foram reforçados a critérios disciplinares, acompanhamento psicológico, a integração entre categorias de base em seleção pau e a valorização da identidade francesa coletiva. E surge aí uma nova geração de craques. Uma geração que cresceu já dentro de um sistema consolidado, não apenas tecnicamente preparado, mas emocionalmente moldado. E aí o ciclo começa a dar resultado. A partir de 2014, o mundo começa a perceber algo diferente. A França não dependia mais de um ou dois craques, ela tinha um elenco, uma profundidade, jogadores em quase todas as posições, em grandes clubes europeus e substituições no mesmo nível técnico. E então chegamos à seleção de 2018. Na Copa de 2018, a França não apenas venceu, ela mostrou a
ao mundo o controle estrutural. Mesmo como um treinador que eu considero fraquíssimo, o time se mostrou com uma defesa organizada, uma transição rápida e um meio-campo físico e técnico, e um ataque decisivo. E no centro disso tudo, jogadores que formaram dentro do próprio sistema francês, a ponto de o maior clube que disputa grandes coisas na Liga Francesa montar quase que uma seleção de jogadores franceses como o Paris Saint-Germain, que tinha Kylian Mbappé, Barcola, que tem o Dembélé, que tem o Désiré Doué, jogadores franceses jogando em sua própria terra, no seu próprio país. Isso aqui não é acaso, é o resultado de décadas de estrutura e uma soma de correção institucional e aqui está o ponto que fecha o nosso raciocínio. A França não se tornou a potência que é hoje porque sua liga é mais forte, não se tornou a potência porque tem um clube mais e não se tornou a potência porque tem uma geração, uma safra de craques. Ela se tornou uma potência porque ampliou sua base social, organizou seu sistema de formação, corrigiu sua cultura após a crise e criou um ciclo sustentável de talentos. E hoje talvez seja o país mais preparado do mundo para produzir jogadores em alto nível continuamente. E agora vem a parte mais impressionante e interessante. Durante décadas, quando se falava em potência de futebol mundial, dois nomes dominavam o imaginário popular ou nos debates, que era a seleção brasileira de futebol e a seleção alemã, com a tradição, a história e os títulos acumulados. Mas nos últimos anos, quem parece ter o sistema mais equilibrado, que revela mais jogadores em todas as posições, que consegue renovar geração sem cair o nível, é a França. Não porque tem a liga mais poderosa da Europa, não porque tem 5 gigantes disputando o título do seu campeonato todos, mas talvez tenha algo mais importante que isso, um modelo sustentável. Enquanto as outras seleções dependem de ciclos como a geração holandesa, belga, croata, até a brasileira, a França parece ter criado uma linha de produção contínua. E isso muda completamente o debate sobre o futuro do futebol mundial. Agora é com você. Eu quero saber a sua opinião sobre isso tudo. Você acha que a França virou potência só por causa da imigração? Ou porque ampliou a sua base social? E o que realmente faz diferença para um país que produz craques em larga escala, em ligas diferentes? Ou será que é outra coisa? Será que os outros países pararam no tempo? Será que a França já é a maior potência da atualidade? Comenta aí embaixo. Se você gosta desse tipo de conteúdo que vai além do óbvio, que explica o futebol com contexto, cultura e história, se inscreve no nosso canal e ativa e deixa o seu like, porque isso ajuda muito no crescimento desse projeto. O meu muito obrigado e até o próximo.